Fala galera, espero que todos estejam bem. Vamos seguir com a nossa aulinha de função do segundo grau. Show de bola? Vamos começar falando de máximos e mínimos. Olha aqui, os pontos de máximo e mínimo em uma função do segundo grau estão associados ao vértice da parábola e eles nos dão o ponto onde a parábola muda seu comportamento. Como assim, Rafael? Olha essa situação aqui. Coloquei um eixo Y para vocês. Percebam que o meu A é positivo, então a parábola é côncava para cima. Aqui os valores de Y estão diminuindo, até esse pontinho que eles atingem o menor valor possível e voltam a crescer, tá bom? Então, aqui está o vértice da parábola. E quando ela é côncava para cima, dizemos que o vértice nós temos um ponto de mínimo. Ou seja, aqui a parábola assume o menor valor possível. Da mesma forma, quando a parábola for côncava para baixo, no vértice nós teremos um ponto de máximo, porque percebam que os valores de y estão aumentando até esse pontinho onde eles voltam a cair. Beleza? Então, como que eu acho as coordenadas do vértice? Pensa só, qualquer ponto para a gente sempre vai ter uma coordenada de x e de y. Então, nós temos aqui a coordenada de x do vértice e y do vértice. Beleza? O x do vértice está aqui filezinho menos b sobre 2a. Porém, agora o y do vértice, vocês vão esquecer essa fórmula que algum dia vocês aprenderam na vida, tá bom? Gente, essa fórmula é uma bosta. Por quê? Olha só, você pode esquecer de trocar o sinal daquilo ali. Você pode calcular o delta errado. Ou você pode errar na hora de dividir por 4 vezes A. Você pode dividir por 2A, só por A, só por 4, só por 2. Então tomem cuidado. Vamos pensar o seguinte. Sempre que eu tenho uma função qualquer, beleza? X e Y. Olha só que doideira. Vamos supor que aqui eu tenho uma parábola. Aqui está o vértice dela. Associado ao vértice, nós temos a coordenada de x do vértice e y do vértice. Vê se vocês concordam comigo. Quando eu acho o meu x do vértice, o y associado a ele é exatamente o y do vértice. Então, a partir de hoje, nós vamos combinar que, para achar o y do vértice, nós vamos basicamente calcular o f de x do vértice. Nossa, Rafael, não entendi nada. O que significa isso? Fofura da minha vida, pensa comigo. O que significa calcular f de 3, por exemplo, numa função? Não é jogar o 3 onde você tem x? E se eu quero calcular o f de 0, f de 2, a mesma coisa? Então, o f de x do vértice vai ser basicamente jogar o x do vértice na função. Porque como o único ponto associado ao x do vértice é exatamente o y do vértice, quando você achar o valor numérico do x do vértice, com certeza a resposta será o x do vértice. Belezinha? Vamos então ver algumas aplicações agora. Em um laboratório do IFPE, alunos do curso subsequente zootecnia observaram que a concentração C de certa medicação em miligramas por litro no sangue de animais de uma certa espécie varia de acordo com essa função. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever de trás para frente a função, tá bom? Só para ficar daquele negócio, ax² mais bx mais c. Fica mais fácil para a gente enxergar quem são os coeficientes, tá bom? O a aqui é menos 1/4, o b é 6 e o c é 0. Em que Tzinho é o tempo decorrido em horas após a ingestão da medicação durante um período de observação de 24 horas. Então, olha só. Uma dúvida muito comum que costuma aparecer é a seguinte: Rafael, eu nunca sei quando a questão está me pedindo x do vértice ou y do vértice. Você vai pensar o seguinte: nós temos duas variáveis no meu problema: concentração e o tempo. Quem que faz o papel da concentração nesse problema?
o y. E o tempo? X. Correto? Então, qual que vai ser o truque para você pensar nisso aqui? Se a questão pedir alguma coisa relacionada à concentração, com certeza ela vai trabalhar o y do vértice. E se ela pedir alguma coisa relacionada ao tempo, nós teremos x do vértice. A isso, em cada questão, você vai ter que fazer uma análise, beleza? Então, olha aqui, ó. Vamos ver. Determine o tempo necessário após o início do experimento para que o medicamento atinja nível máximo de concentração. Se te pedir o tempo, a questão está te pedindo x do vértice. Se ela tivesse pedido a concentração máxima, seria o y do vértice. Então, vamos lá. Como calcula x do vértice? Menos b, então menos 6, sobre 2a. 2 vezes menos 1 quarto. Show de bola? Simplificando, aqui sobra 1 e aqui sobra 2. Então, você vai achar o seguinte, ó. Menos 6 dividido por menos 1 meio. Como que eu faço essa conta? Passa o menos 1 meio multiplicando invertido. Então, o inverso de menos meio é menos 2. Então, tá aqui a minha resposta, 12. Tranquilão? Então, bola pra frente. Olha essa. A minha função tá aqui, ó. F de x é igual a menos 3x ao quadrado mais 2x. Examine a função quanto à existência de valor de ponto de máximo ou mínimo. Então, vamos pensar. O a dela é menos 3 e o b é 2. Se o a é menos 3, ela é côncava para baixo. Então, ela não pode ter valor mínimo, tá bom? Quando a parábola é côncava para baixo, com certeza ela tem valor de máximo. Então, vamos lá. Vamos achar o x do vértice da função. Vai ser menos b, então menos 2, sobre 2a. 2 vezes menos 3. Tá bom? Então, simplificando esse cara com esse, você acha a sua continha 1/3, porque menos vezes menos, menos dividido por menos, dá mais. Então, tá aí o x do vértice. Então, ó, já eliminei a letra C, que me falou que o ponto x era 2/3. Na verdade, o ponto de máximo vai acontecer quando x for 1/3. Então, agora, para achar o y do vértice, que é exatamente o meu ponto de máximo, eu vou calcular f de 1/3. Lembraram? Eu pego o x do vértice e jogo na função. Menos 3 vezes 1/3 ao quadrado, mais 2 vezes 1/3. Isso aqui vai me dar, então, ó, menos 3 vezes 1/9, mais 2/3. Se você simplificar por 3, aqui sobra 1 e aqui sobra 3. Belezinha? Isso aqui vai te dar, então, ó, menos 1/3 mais 2/3. Ou seja, o meu y do vértice também vale 1/3. Minha resposta, então, letra E de EBA. Moleza para nós. Mais um. Olha aqui. Um balão de ar quente sai do solo às 9 horas da manhã, que botaram aqui na origem, e retorna ao solo 8 horas após sua saída, conforme demonstrado. Então, ó, a altura H está em função do tempo T. Então, beleza. A altura faz o papel do Y. E o tempo faz o papel do X. Combinado? Vamos ver o que a questão está pedindo. A altura máxima. Uai. Quem que faz o papel da altura? O Y. Então, se me pede a altura máxima, a questão está me pedindo o Y do vértice. Então, vamos lá. Quem vai ser o meu x do vértice? Menos b, menos 6, sobre 2a. 2 vezes menos 3 quartos. Belezinha?
Simplifica por 2, aqui dá 1 e aqui dá 2. Fiquei com o seguinte, ó. X do vértice vai ser menos 6 sobre menos 3 meios. Isso aqui, então, é menos 6 vezes menos 2 terços. Menos 6 vezes menos 2, 12 por 3, 4. Esse, então, é o meu x do vértice. Para achar o y do vértice, basta achar o f de 4. Então, vamos lá. Menos 3 quartos vezes 4 ao quadrado, mais 6 vezes 4. Aí, olha só o que eu vou fazer. Isso aqui, né? 4 vezes 4. Vou cortar esse cara com esse. Então, morreu, ó. Menos 3 vezes 4, menos 12, mais 24. Ou seja, eu acho que a minha altura máxima vale 12. Show de bola, galera? Então, sempre façam essa análise quando você for trabalhar com uma questão de máximo ou mínimo de função do segundo grau, beleza? Fazendo isso, você vai ver que essas questões morrem muito, muito, muito tranquilo. Belezinha? Olha essa aqui agora. Em um jogo de futebol, um jogador chuta uma bola parada que descreve a parábola, Então, eu tenho y igual a menos x ao quadrado mais 20x. Vamos lá. Eu quero a altura máxima. Então, preciso achar o y do vértice. O x do vértice vai ser quem? Menos b. Então, menos 20 sobre 2 vezes menos 1. Menos 20 dividido por menos 2 vai me dar 10. Beleza? Então, vamos lá. Agora, o meu y do vértice vai ser exatamente o f de 10. Então, eu vou ter menos 10 ao quadrado mais 20 vezes 10. Isso aqui vai me dar menos 100 mais 200, ou seja, 100 metros. Essa é a altura máxima atingida pela bola. Show de bola? Fechou. Olha essa aqui agora. Considere a função real tal. Determine o ponto x asterisco que define o valor mínimo dessa função. Beleza. Eu tenho aqui f de x, 2x ao quadrado mais 4x mais 1. Então, ó, quem vai ser o x do vértice? Menos b sobre 2a. 2 vezes 2. Ou seja, menos 4 sobre 4 vai me dar 1. Ou seja, desculpa, menos 1, né? Perdão. Então, agora o meu y do vértice, basta achar o f de menos 1. Então, tá aqui, ó. 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes menos 1, mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Vezes 2, 2. Menos 4, menos 2. Mais 1, menos 1. Tá aí meu y do vértice. Belezinha? Fechou. Então, agora fica uma curiosidade agora muito bacana para vocês. O x do vértice pode ser encontrado fazendo a média das raízes de uma equação do segundo grau. Essa informação vai ser muito importante para a gente em questões tipo essa questão 6. Olha que doido! A dona de uma lanchonete observou que, vendendo um combo a R$10, 200 deles são vendidos. Ou seja, quem que seria a minha arrecadação? 200 combos vezes R$10. Belezinha? E que para cada redução de R$1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar cada redução de x. E aí eu consigo montar uma função para arrecadação. Eu vou vender 200 combos mais 100 combos para cada arrecadação x que eu der. Pagando R$10, aí se eu vou dar a redução de R$1, menos R$1 vezes a quantidade x de reduções que eu achei. Belezinha? Aí agora olha só que legal. A minha função está na forma fatorada. Como que eu acho as raízes disso?
100x mais 200 é igual a 0. Então, 100x é igual a menos 200. X é igual a menos 2. Tá aí uma raiz. Quem é a outra? 10 menos x é igual a 0. Então, x é igual a 10. Aí, galera, pegando a informação que eu coloquei lá em cima, o meu x do vértice é menos 2 mais 10 dividido por 2. Por quê? O que é média? Média é a soma dividido pela quantidade. Beleza? Então, peguei duas coisas, somei e dividi por 2, porque é a quantidade de coisas que eu estou somando. Então, você acha que o seu x do vértice vai ser menos 2 mais 10, 8 por 2, 4. Show de bola? Aí que vem a parte legal, galera. Quando você pega uma questão tipo essa, a questão poderia te fazer 3 perguntas. Olha só, aqui eu estou trabalhando a quantidade e aqui o valor. Primeira pergunta que a questão poderia fazer: quantidade de combos a serem vendidos a fim de se obter a arrecadação máxima. Você pegaria o x do vértice e jogaria na parcela que relaciona com a quantidade. Tá bom? Então, essa análise é muito legal para qualquer prova que vocês forem fazer. Isso aqui me dá 200 mais 400, que vale 600. Ou seja, vendendo 600 combos, a dona teria arrecadação máxima. A outra pergunta poderia ser: qual o valor do combo a fim de se obter a arrecadação máxima? Basta jogar o x do vértice na parcela que relaciona com o preço. Então, isso aqui te daria R$6. E por fim, a pergunta do problema: qual é a arrecadação máxima? Uai, velho, aí é fácil. Seria basicamente você jogar o x do vértice na função, ou seja, aqui e aqui. Mas eu já joguei. Então, é só fazer 600 vezes 6, ou seja, R$3.600. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui, galera, vamos aprender agora a achar equação de parábola. Tenham em mente o seguinte: você só acha equação de parábola numa prova quando a questão te pedir algo além disso, tá bom? Por quê? Véi, pensa comigo. Se te pede uma equação e você tem equações das alternativas, você testa as alternativas até achar a correta. Beleza? Para achar a equação de uma parábola nível Enem, nós vamos sempre precisar de 2 raízes e 1 ponto, tá bom? Aí, nós vamos pegar emprestado a forma fatorada da equação do segundo grau, que é A que multiplica x menos uma raiz vezes x menos outra é igual a y, tá bom? Toda função, equação do segundo grau, pode ser escrita dessa forma aqui. Então, olha só por que eu preciso de 2 raízes. Porque aí eu vou ter x' e x duas linhas. E com um ponto, eu tenho uma coordenada de x e de y. Então, olha aqui. Eu tenho aqui uma raiz 2, a outra raiz 3. Belezinha? E aí, o que eu posso fazer agora? Se eu quiser, olha só, estão vendo que eu tenho esse ponto que foi dado? Então, eu tenho um pontinho de coordenadas x e y, que é menos 2 e 20. Então, ó, vamos lá. A que multiplica x menos 2 menos uma raiz, menos 2, que multiplica x do ponto menos 2 menos a outra raiz, 3, é igual a 20. Isso aqui vai me dar A vezes menos 4 vezes menos 5 é igual a 20. Então, olha só, 20A é igual a 20
A igual a 1. No momento que eu acho A igual a 1, está aqui a minha equação. 1 que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra. Aí, obviamente, se você quiser, você poderia usar a distributiva, o chuveirinho, tá bom? E ajeitar, mas isso aqui já seria suficiente em algumas situações, beleza? Então, ó, vamos olhar mais essa. Eu tenho uma raiz aqui, menos 4. Eu tenho a outra raiz, 3. E eu tenho ponto 1 menos 30. Então, vamos lá. A gente tem a forma fatorada. Vamos jogar o que eu tenho. A que multiplica x do ponto, 1, menos uma raiz, menos 4, vezes x do ponto, 1, menos a outra raiz, 3. Isso é igual a y do ponto, menos 30. Então, olha só. A vezes 1 menos 4, 5. 1 menos 3, menos 2, é igual a menos 30. Então, menos 10A é igual a menos 30. A, então, é igual a 3. No momento que eu acho esse A igual a 3, está aqui minha função. Y é igual a 3 que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra. Ou seja, 3 que multiplica x, perdão, gente, x mais 4 vezes x menos 3. Aí, a partir disso aqui, igual eu falei, você acharia fácil qualquer coisa que a questão estivesse te pedindo. Tá bom? Muito obrigado pela paciência, por mais um encontro muito bom. E até a próxima, galera. Paz!